Olá pessoal, esse é um vídeo diferente. Aqui eu estou para falar para você sobre o cenário um pouco mais macro. O que está acontecendo em 2022, quais são as relevâncias, o que eu devo olhar, o que eu devo me preocupar e o que eu não devo olhar. Gente, durante a pandemia do Covid-19, os bancos centrais do mundo inteiro tiveram uma enxurrada de dinheiro através de estímulos, então foi jogado muito dinheiro na economia, tá? Via auxílios emergenciais. Não só o Brasil fez auxílio emergencial, como o mundo inteiro. E para vocês terem uma noção, 20% dos dólares que estão circulando hoje no mundo, eles foram impressos nos últimos 2 anos. Ou seja, olha o tamanho da liquidez. E em contrapartida, a gente teve economias fechadas, a gente teve um período bem difícil, que a oferta ela não acompanhou. Então, se a gente tem um número baixo de oferta e a gente tem um número alto de pessoas querendo, oferta e procura, então isso ficou desregulado. Então isso causou inflação no mundo inteiro. E, pois bem, o que a gente teve que fazer? Uma das maiores ferramentas para se controlar a inflação no Brasil e no mundo são os bancos centrais aumentarem os juros. Então, o movimento de 2022 que a gente está vendo é de um movimento que existe um cenário de recessão no mundo. Alguns países estão melhor, o Brasil até tá muito bem, está com crescimento. Então, tem alguns países que estão em recessão, tá? E mesmo assim, estão tendo que subir os juros. Então, isso é muito desafiador. Então, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, né, tem seu presidente lá, o Jerome Powell, e o Fed agora passou a ficar data dependente. Ou seja, o que significa isso? Ele vai olhar o mercado, olhando os indicadores do mercado, para ele nortear a política econômica dele, para saber se ele vai precisar aumentar os juros numa magnitude de 0,75, de meio, de 1 eu não acredito, de 0,75 ou de meio. Então, além do aumento de juros, os bancos centrais, o Banco Central dos Estados Unidos tem uma ferramenta chamada Quantitative Tightening. Né? Então isso são ferramentas para que ele tire dinheiro da economia, para que ele esfrie o mercado de trabalho americano. Esfriando o mercado de trabalho americano, por quê? O pleno emprego ele gera inflação. Esfriando o mercado de trabalho americano, aí sim a gente pode trazer a inflação lá em 2024, 2025, mais por cento da meta, que nos Estados Unidos são 2%. Então, falando um pouquinho de um cenário macro para vocês, o que está acontecendo no mundo inteiro são os bancos centrais aumentando os juros para controlar uma inflação, e a gente ainda tem a guerra da Rússia e da Ucrânia, que está levando muita atenção para a zona do euro, que tem uma fragilidade enorme no quesito de energia, porque é muito dependente do gás russo, que agora está suspenso. Então a Europa vive uma questão muito delicada, porque fecharam as usinas de carvão, né, para a questão do meio ambiente, né, e agora ela ficou muito dependente da energia do gás russo. A OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, ela deve se reunir amanhã, no dia 5 de outubro, e deve cortar a produção de petróleo. Para quê? Porque o barril de petróleo ele começou a cair bastante em face dessa desaceleração que a gente está vendo. Então, corta-se a produção para que o preço do petróleo aumente. E por que eu estou falando desse cenário macro, que os bancos centrais estão tirando dinheiro da economia, que não estão querendo que o mercado de trabalho fique aquecido? Por que eu estou te falando isso? Porque nesse cenário fica muito desafiador fazer trader. Por quê? Como o mercado ele interpreta as narrativas, ou seja, imagina que o payroll, né, o mercado de trabalho muito aquecido. Então, qual é a mensagem? Olha, o Fed vai ter que precisar aumentar muito os juros. Só que imagina que os dados do payroll venham fraco. E não, o Fed não vai precisar aumentar muito os juros, porque o mercado já está desacelerando. E o que isso tem impacto no nosso robô? Muito simples. Essas puxadas de repente, né, muito para o alto ou muito para cima,
já que o nosso robô ele ganha tanto como comprado quanto vendido, isso aí pode fazer com que a gente adicione uma periculosidade. Por quê? Dependendo da movimentação do mercado, né, o meu robô possa não suportar. Então, é muito importante eu avaliar o que está acontecendo, né? Para quê? Para que nesse tabuleiro de xadrez, as peças possam me dar o norte da minha próxima jogada. Só que você que está me escutando, você não precisa se preocupar em entender tudo de economia. Porque eu e o meu time estamos capacitados para ler o mercado e te dar as melhores recomendações. Isso não quer dizer que a gente nunca vai errar. A gente pode errar e a gente já errou e a gente vai errar de novo. Só que, concorda comigo que se você tiver uma boa ferramenta, mas um acompanhamento, a chance de você ter resultado é muito maior? Então é isso, é essa mentoria que a gente vai convidar você para que você possa estar conosco. Para que tanto o nosso setup, que é um dos melhores setups do Brasil, quanto a nossa mentoria e análise de mercado, possa essa combinação toda trazer muito mais resultado para você. E eu espero que traga e vai trazer. Então a gente já tem a melhor ferramenta e a melhor mentoria. Agora nós queremos as melhores pessoas. A gente quer você operando conosco. Vem operar conosco também. Um abraço, tchau, tchau.